Sem tirar os olhos do inimigo, Honey grita para Tim. Ela manda ele correr e ajudar seu pai a escapar. Com uma confiança feroz na voz, ela afirma que consegue lidar com aquele guerreiro sozinha. A mente de Tim dispara enquanto ele tenta desesperadamente encontrar uma saída para aquela situação cada vez mais perigosa. Cada segundo conta agora. Com inimigos se aproximando de todos os lados, ele força sua mente ao limite tentando achar uma solução antes que seja tarde demais. De repente, o céu escuro acima dele se enche de rastros de fogo. Uma chuva de flechas em chamas corta o ar em direção ao campo de batalha. Os vikings percebem o ataque imediatamente e levantam seus escudos para se proteger. O momento não poderia ser melhor. A chuva de flechas em chamas desacelera o avanço dos vikings e os obriga a parar. Esse pequeno atraso dá aos aldeões em fuga alguns segundos preciosos para continuar escapando. Cada flecha foi preparada com cuidado antes. As pontas estão envoltas em pano embebido com fósforo branco. Quando atingem o alvo, as chamas explodem instantaneamente, incendiando roupas e espalhando fogo por tudo que tocam. Tim entende imediatamente que essa é a chance que ele estava esperando. No combate corpo a corpo ele pode ser mais fraco que os vikings, mas com a bênção de Sagittarius guiando sua mira, sua habilidade com o arco se torna extremamente precisa. Puxando o arco rapidamente, o garoto começa a disparar flecha após flecha com precisão constante. Seus tiros atingem as pernas dos vikings, deixando-os mancando e desequilibrados, incapazes de continuar perseguindo os aldeões que fogem. Um dos vikings finalmente percebe de onde vêm os ataques. Ele aponta furioso para Tim e grita para os companheiros, avisando sobre o jovem estranho com roupas incomuns que está atirando perto da cerca. Ao ouvir o alerta, vários guerreiros vikings se separam rapidamente do grupo. Eles contornam o prédio pelos lados, tentando se aproximar de Tim em silêncio para pegá-lo de surpresa. K percebe algo estranho pelo canto do olho. Instintivamente ele vira a cabeça na direção do movimento e consegue ver o perigo chegando. Um enorme viking avança contra ele, levantando um machado gigantesco acima da cabeça. No instante em que o golpe mortal desce, uma corrente de metal chicoteia pelo ar e bloqueia a arma. Faíscas explodem quando o metal colide. O líder da tribo chegou exatamente na hora certa. Parado ao lado de Tim, ele diz ao jovem para se concentrar em ajudar os fugitivos a escapar. Ele mesmo ficará ali para segurar os inimigos que se aproximam. Chamando Tim de grande feiticeiro com profundo respeito, o líder da tribo estende a mão e oferece ajuda para que ele suba o muro e alcance a segurança. Tim segura a mão forte do homem e, com um puxão poderoso, é levantado. Em um movimento rápido, ele consegue subir e passar por cima da alta paliçada de madeira que cerca o acampamento. Atrás dele, o chefe tribal permanece dentro do acampamento enfrentando uma força inimiga muito maior. Mesmo com as chances contra ele, sua postura é firme e cada movimento demonstra determinação absoluta. Girando as correntes quebradas que ainda estão enroladas em seus braços, ele golpeia os vikings com uma força tremenda. Cada ataque lança inimigos para longe, incapazes de suportar sua força brutal. A resistência feroz apenas enfurece ainda mais os vikings ao redor. Gritando de raiva, eles avançam contra o líder tribal de todos os lados, determinados a derrubá-lo. Mas o chefe tribal se mostra muito mais habilidoso do que eles esperavam. Com surpreendente agilidade, ele salta alto no ar e desfere um chute poderoso que derruba um guerreiro no chão. Observando a luta, Shen não consegue esconder o espanto. As habilidades de combate do líder tribal são impressionantes. Por um momento, Tim até sente que talvez o homem nem precise de ajuda. No entanto, cada vez mais vikings começam a cercar o líder tribal. A multidão de guerreiros o pressiona cada vez mais para perto da cerca enquanto gritam furiosos. Mesmo sob tanta pressão, o chefe continua lutando com habilidade incrível. Ele desvia dos ataques e golpeia com suas correntes, contra-atacando sempre que surge uma brecha. Vendo isso, Tim percebe que no momento não pode ajudar muito o líder tribal. Em vez disso, sua atenção se volta para K, cuja situação parece muito mais perigosa. Perto dali, o capitão viking está atacando K com uma fúria brutal. Empunhando 2 enormes machados, ele golpeia repetidas vezes com força devastadora.
K luta desesperadamente para bloquear os ataques incessantes. Passo a passo ele é empurrado para trás enquanto sua força começa a se esgotar. Mesmo assim, ele rende os dentes e consegue desviar de mais um golpe. O capitão Viking ri cruelmente e diz a K que sua morte não será rápida. Em vez disso, promete um fim lento e doloroso. Enquanto isso, muitos dos outros vikings já estão se recuperando das explosões anteriores. Logo eles voltarão para a luta, o que colocaria os aldeões em fuga em grande perigo. Sabendo que o tempo está acabando, Kim tira outra bomba improvisada. Ele solta um suspiro baixo, lamentando que seu estoque de explosivos seja limitado. Antes de lançar a bomba, ele grita para os amigos e avisa para fecharem os olhos. No instante seguinte, a bomba explode com um clarão cegante. A luz intensa se espalha, transformando a escuridão da noite em algo parecido com o dia. Os vikings ficam momentaneamente cegos pelo clarão. Aproveitando a confusão, os fugitivos correm em direção à cerca. Um por um, os membros restantes do grupo saltam por cima da alta paliçada e se juntam aos outros que já estão do lado de fora do acampamento. Sem parar por aí, Tim lança uma bomba de fumaça. Nuvens densas começam a se espalhar rapidamente pelo local, criando uma barreira visual. A fumaça dá uma vantagem crucial aos aldeões que estão escapando. Mesmo assim, o capitão Viking furioso rapidamente ordena que seus homens os persigam imediatamente. Os vikings correm para fora do acampamento e entram na floresta escura. Muitos reclamam em voz baixa que a mata está escura demais para enxergar direito. A voz do capitão corta o caos como um trovão. Furioso com a fuga, ele ameaça matar os próprios soldados se eles não trouxerem os prisioneiros de volta. Apavorados com a fúria do capitão, os guerreiros acendem suas tochas e avançam para dentro da floresta sem hesitar. Tim escuta ao longe o som de outro chifre de sinal ecoando pela floresta. Ele entende imediatamente que os vikings começaram a organizar grupos de busca. Ele percebe que os vikings enfurecidos agora vão caçá-los com ainda mais determinação. A única chance de sobreviver é seguir o plano e chegar até a praia onde as jangadas estão esperando. Mas sair da floresta não será fácil. Eles precisam evitar os grupos de busca e também despistar os vikings que estão logo atrás deles. De repente, Rani sussurra que outro grupo de busca está vindo da direção oposta. Tim diz calmamente para todos não entrarem em pânico e se moverem silenciosamente pela escuridão. Perto dali, uma patrulha viking se espalha e começa a vasculhar a floresta com cuidado. As tochas deles lançam sombras longas e tremeluzentes entre as árvores. Shen percebe que a luz das tochas pode na verdade ajudá-los. Enquanto permanecerem escondidos na escuridão, a luz revelará primeiro a posição dos vikings. Durante a meia hora seguinte, os fugitivos encontram vários outros grupos de busca. Em todas as vezes, o brilho das tochas permite que eles se escondam antes que os vikings cheguem perto demais. O terceiro grupo de busca acaba se afastando sem perceber que suas presas estavam observando tudo o tempo inteiro. Aos poucos, o ânimo dos fugitivos começa a melhorar. Muitos começam a acreditar que realmente têm uma chance de escapar. De repente, um esquadrão viking retorna inesperadamente. O guerreiro que os lidera afirma que consegue sentir o cheiro de sangue e medo no ar. Os fugitivos rapidamente percebem que foram enganados. Os vikings fingiram não notar nada e secretamente o cercaram. Sem hesitar, o líder tribal, sua filha e K avançam contra o inimigo. O ataque repentino choca os vikings, que jamais esperavam que prisioneiros assustados reagissem com tanta ferocidade. K avança sem hesitar e fecha a distância entre ele e o viking mais próximo. Firmando os pés no chão, ele entra direto na linha de ataque do inimigo e desfere um golpe forte e decisivo que faz o guerreiro recuar cambaleando. Rani entra na luta imediatamente ao lado dele. Com um salto poderoso, ela se lança alto no ar e desce com sua lâmina de combate em um arco rápido e cortante contra o inimigo. Mesmo exausto e coberto de ferimentos das batalhas anteriores, o líder da tribo continua lutando com uma habilidade assustadora. Cada movimento é preciso e mortal, e cada golpe dele acerta com uma força esmagadora. Os vikings restantes do grupo de busca ficam paralisados de choque ao ver vários companheiros caindo em sequência.
Percebendo que a situação está saindo do controle, eles decidem que a única opção é tocar o chifre de alerta e chamar reforços. Um dos guerreiros pega o chifre e o leva aos lábios, pronto para soar o alarme. Mas antes que consiga emitir qualquer som, uma flecha corta o ar e atravessa seu peito. Os olhos dele se arregalam em descrença quando a flecha atinge seu coração. O homem cai sem vida no chão. Das sombras da floresta, os irmãos gêmeos avançam e se aproximam do líder tribal perguntando se está tudo sob controle. Tim sente uma enorme pressão mental. Mesmo tendo se preparado para o perigo, ver 5 homens morrerem diante de seus olhos o enche de choque e horror. Os gêmeos percebem que Tim parece perdido em pensamentos. Chamando de grande feiticeiro, perguntam se ele está bem. Tim se recompõe rapidamente e avisa que o barulho da luta pode revelar a posição deles, então precisam sair dali imediatamente antes que mais inimigos cheguem. Kim observa a floresta ao redor e percebe que as tochas carregadas pelos vikings estão iluminando demais a área. Com tanta luz, o antigo truque da fumaça não vai funcionar bem. Se continuarem lutando ali, só vão atrair ainda mais inimigos. Tim rapidamente propõe um plano. Ele vai usar uma bomba de fumaça para cobrir a retirada do grupo enquanto ele mesmo atrai a atenção dos vikings para longe dos fugitivos. Ele diz aos aldeões para não se preocuparem com ele e insiste que é a melhor pessoa para essa tarefa. Servir de isca dará aos outros uma chance de escapar em segurança. Os aldeões hesitam, claramente inseguros diante de um plano tão perigoso. Mas Tim os lembra com firmeza de que ele é o grande feiticeiro, e que devem confiar em seu julgamento e seguir suas instruções. Momentos depois, uma explosão alta ecoa pela floresta. Um dos grupos de busca vikings de repente se vê cercado por densas nuvens de fumaça. Ao mesmo tempo, Tim acende uma tocha e começa a se afastar do grupo de fugitivos, chamando a atenção deliberadamente para si. Hane observa ele ir embora com profunda preocupação nos olhos. Seu pai coloca a mão firme no ombro dela e manda que continue andando. Ele lembra que o grande feiticeiro lhes deu uma chance de escapar, e eles não podem desperdiçá-la. Grupos de busca próximos logo percebem a tocha solitária se movendo na escuridão. Imediatamente começam a persegui-la, com o líder gritando furioso para seus homens correrem mais rápido e não deixarem os nativos escaparem. Tim olha para trás e percebe que a maioria dos vikings caiu na armadilha e está seguindo ele. Isso lhe dá um pequeno alívio, porque significa que os fugitivos agora têm mais chance de permanecer escondidos. Depois de levar os vikings perseguidores bem longe dos outros, Tim decide que é hora de se separar. Ele ativa sua habilidade Cheetah Speed, e um campo de energia brilhante pisca ao redor de seu corpo enquanto sua velocidade aumenta drasticamente. Um dos vikings que o perseguem grita para outro guerreiro e ordena que ele toque o chifre imediatamente. Eles se recusam a perder sua presa tão facilmente. Tim finalmente para ao lado de uma árvore para recuperar o fôlego. Ele percebe que escapar sozinho é muito mais fácil do que correr com um grande grupo. Mesmo assim, pretende usar sua habilidade de velocidade com cuidado para não se esgotar. Depois de um breve descanso, ele escuta outro chifre ecoando pela floresta. Este soa diferente, e o tom estranho lhe causa um arrepio. Sentindo um mau pressentimento, ele se força a correr novamente. De repente, Tim congela ao notar luzes de tochas tremeluzindo à frente. Um grande grupo de vikings está avançando em formação pela floresta, vasculhando cada canto. Ao se virar, ele vê mais tochas se aproximando por trás. O sinal do chifre claramente alertou todas as unidades na floresta sobre sua localização. Percebendo que está sendo cercado, Tim começa a pensar rapidamente. Antes ele apenas corria sem direção. Agora sabe que precisa escolher um caminho claro se quiser alguma chance de escapar. O círculo de grupos de busca inimigos se fecha cada vez mais. Entre as árvores, Tim já consegue ver vários guerreiros vikings se aproximando. De sua bolsa, ele tira sua última granada de luz. Segurando-a com força, murmura que agora tudo depende dessa última chance. Um viking de repente para de andar, atraído por um som estranho na escuridão. Desconfiado, ele observa atentamente as sombras. No segundo seguinte, um clarão poderoso explode na noite.
A luz intensa transforma a floresta escura em algo parecido com o dia por um instante, deixando os vikings completamente cegos e desorientados. Sem conseguir enxergar nada, os vikings gritam confusos. Um deles diz ter visto nativo e chama os outros para correrem atrás. Tim percebe que foi descoberto e dispara correndo com toda a sua força. O jovem surge em um planalto rochoso plano e para de repente. À sua frente há um penhasco íngreme sem caminho algum. Atrás dele, os vikings riem alto, confiantes de que sua presa finalmente está encurralada. Abrindo rapidamente sua bolsa de viagem, Tim tira um pedaço de tecido bem dobrado. Em silêncio, ele espera que sua última invenção não falhe agora. Suas mãos tremem levemente enquanto prepara o dispositivo. Atrás dele, o som dos passos dos vikings se aproxima cada vez mais. Ao ouvir os gritos deles, Tim de repente se impulsiona para a frente e salta do penhasco com toda a força. Os vikings que o perseguem param chocados. Um instante depois, um paraquedas se abre atrás dele. Criado pela habilidosa artesã da aldeia Alex, o tecido se estende no ar e captura o vento, diminuindo sua queda. Tim sente uma enxurrada de emoções. Medo, alívio e incredulidade se misturam quando ele percebe que sobreviveu e agora está planando com segurança para baixo. De volta ao planalto, mais grupos de busca vikings chegam e se reúnem perto da borda do penhasco. A primeira pergunta é simples: para onde foi o jovem? Quando descobrem que o fugitivo saltou do penhasco, os recém-chegados riem com desprezo do primeiro grupo. Eles zombam deles por não conseguirem capturar nenhum único nativo. A discussão rapidamente esquenta. Os líderes dos dois grupos começam a gritar um com o outro, culpando-se mutuamente pela fuga. Nesse momento, o capitão viking chega ao planalto. Sua voz fria imediatamente exige saber quem permitiu que o prisioneiro escapasse. Um sorriso cruel se espalha lentamente em seu rosto enquanto ele pede uma explicação novamente. Os guerreiros sabem que desculpas não vão salvá-los. O líder do primeiro grupo de busca explica nervosamente que o fugitivo usou uma fumaça estranha e clarões mais brilhantes que a luz do sol. Ele também correu com uma velocidade impossível antes de finalmente saltar do penhasco. O capitão caminha até a beira do penhasco e pergunta calmamente por que eles não desceram para continuar a perseguição. O comandante começa a responder, mas o capitão o interrompe com um sorriso zombeteiro, perguntando se ele tem medo de altura. Sem qualquer aviso, o capitão agarra o comandante e o joga para fora do penhasco. No silêncio da noite, o capitão comenta calmamente que o comandante que caiu será o primeiro a encontrar a lendária fonte da juventude. Virando-se para os vikings restantes, com os olhos ardendo de raiva, ele ordena que encontrem um caminho para descer o penhasco e promete que não descansará até ver o corpo do jovem. Enquanto isso, Tim pousa com segurança em uma estreita saliência rochosa abaixo. Ao se equilibrar, ele lembra da viagem anterior ao redor da ilha e dos muitos penhascos ao longo da costa. Ele percebe que esse lugar é difícil de alcançar por terra e muito mais fácil de chegar pelo mar. Mas os vikings têm medo da criatura que chamam de Leviatã, então não ousarão se aproximar pela água. Tim começa a calcular mentalmente a fase da lua e os padrões da maré. Depois de um momento, conclui que a maré está atualmente em seu nível mais alto. Então seus olhos caem sobre o corpo quebrado do comandante viking que está lá embaixo do penhasco. Tim suspira em silêncio, percebendo que sobreviver nessa ilha se tornou muito mais perigoso do que antes. O que antes parecia uma luta por comida e recursos agora virou um jogo mortal de sobrevivência. Na manhã seguinte chega devagar, trazendo uma luz pálida sobre a tranquila faixa de areia. Um por um, os moradores começam a se reunir na praia onde os botes salva-vidas foram organizados com cuidado. O ar se enche de murmúrios suaves e esperança cautelosa enquanto todos se aproximam da água, observando o horizonte e se preparando para o que vem pela frente. Jéssica logo percebe Honey entre os nativos. Um sorriso caloroso aparece em seu rosto enquanto ela se aproxima e cumprimenta a amiga com grande alívio, claramente feliz por ver um rosto conhecido e confiável depois de tudo o que aconteceu. Ela observa com atenção o grupo de prisioneiros que escaparam, seus olhos passando de pessoa em pessoa. Para seu grande alívio, todos parecem estar bem e de volta em segurança.
Ao perceber que a missão de resgate aconteceu exatamente como planejado, Jessica sente uma profunda onda de alegria e satisfação crescer em seu coração. Mas, depois de um momento, Jessica começa a olhar ao redor novamente e de repente percebe que Tim não está em lugar nenhum entre as pessoas reunidas na praia. A confusão logo vira preocupação quando Han explica que o grande feiticeiro ficou para trás para enfrentar os vikings sozinho, e agora ninguém sabe o que aconteceu com ele. Por um breve instante o desespero tenta dominar Jessica, mas ela se força a manter a calma. Endireitando a postura, ela diz a si mesma e aos outros que Tim não será abandonado. Não importa o quão perigosa seja a situação, ela promete que vão encontrar uma maneira de resgatá-lo. Enquanto isso, bem longe dali, no alto do penhasco rochoso, o vento frio do mar fica cada vez mais forte. Tim está enrolado em seu paraquedas para se aquecer, mas a névoa úmida do oceano atravessa o tecido e lentamente encharca suas roupas, deixando tudo pesado e gelado contra sua pele. Seu sono inquieto é interrompido de repente por vozes ásperas ecoando lá de cima. Os vikings estão reunidos na borda do penhasco, discutindo em voz alta como o jovem conseguiu descer. Alguns acreditam que ele caiu e morreu nas rochas, enquanto outros insistem que ele deve ter se afogado em algum lugar no mar lá embaixo. Escutando com atenção, Tim logo percebe que os vikings não têm nenhuma intenção de deixar a área. Esse pensamento deixa sua mente mais alerta. Se eles continuarem procurando, será apenas questão de tempo até descobrirem onde ele está. Ele entende que precisa encontrar uma forma de escapar dessa armadilha o mais rápido possível. Ele volta o olhar para o vasto mar que se estende à sua frente. Depois de observar a distância por longos momentos, Tim conclui com frustração que nadar até o outro lado da ilha é simplesmente impossível. A pequena quantidade de suprimentos que ele trouxe consigo vai durar no máximo alguns dias. Olhando ao redor, tudo o que encontra são gravetos espalhados, galhos quebrados e pedaços de madeira que as ondas jogaram nas rochas. Mesmo assim, Tim começa a pensar se esses restos poderiam servir para construir uma jangada improvisada. Ele passa bastante tempo vasculhando a estreita faixa de praia abaixo do penhasco, examinando cada pedaço de madeira que encontra. Mas, apesar de todo o esforço, quase nada parece adequado para montar uma jangada forte o suficiente para enfrentar o mar aberto. Ao observar os galhos finos e as tábuas frágeis espalhadas pela praia, Tim percebe a dura verdade: a primeira onda forte destruiria uma jangada dessas em segundos. Nesse momento, um grito agudo ecoa de repente no céu. Ele levanta os olhos e vê uma magnífica águia dourada planando em sua direção. A poderosa ave dá uma volta no ar antes de pousar graciosamente no braço estendido de Tim. Sorrindo com um alívio silencioso, ele cumprimenta a águia como uma velha companheira e comenta calmamente que estava esperando por sua chegada há muito tempo. Sem perder tempo, Tim escreve rapidamente uma pequena mensagem explicando que está preso sob um penhasco ao sul do acampamento viking. Embora não consiga determinar a localização exata, ele confia que Grigol conseguirá guiar seus amigos até ele. Ele também avisa que os vikings ainda estão procurando, então todos devem se aproximar com extrema cautela. Depois de dobrar cuidadosamente o pequeno pedaço de papel, Tim o coloca dentro de um recipiente protetor preso com segurança na perna da águia. Com a esperança silenciosa, ele solta a ave no céu, confiando que a mensagem chegará aos seus amigos o mais rápido possível. Ele permanece de pé sobre as rochas, observando as ondas agitadas baterem contra os penhascos íngremes. Seus pensamentos vão até o acampamento distante enquanto ele se pergunta quanto tempo a águia levará para entregar a mensagem e quando seus amigos finalmente descobrirão onde ele está. Com o tempo, Tim percebe que não há mais nada que possa fazer por enquanto. Aceitando a situação, ele decide que a escolha mais sábia é conservar suas forças e esperar com paciência, torcendo para que a ajuda chegue antes que os vikings o encontrem. Enquanto o sol lentamente desce em direção ao horizonte, pintando o céu com tons quentes de vermelho e dourado, Tim calcula a distância em sua mente. Mesmo que a águia cinzenta voe rápido, seus amigos provavelmente só chegarão até ele amanhã à tarde, o que significa que ele precisa descansar e preservar suas energias. Mas justamente quando a escuridão começa a cair sobre o mar, algo inesperado chama sua atenção. Um pequeno barco está se movendo pela água diretamente em sua direção. Tim fica olhando sem acreditar, totalmente surpreso ao perceber que a ajuda pode estar chegando muito antes do que imaginava.
Dentro do barco, seus amigos remam com determinação desesperada. Seus braços se movem sem parar na água enquanto empurram a embarcação para frente, ignorando o cansaço e o perigo, porque cada segundo pode significar a diferença entre resgate e desastre. Observando a aproximação deles, Tim não consegue deixar de admirar sua coragem e incrível velocidade. Eles atravessaram o mar perigoso sem hesitar, inclusive vindo pelo lado onde as correntes e as ondas são mais perigosas. Assim que o barco alcança a costa rochosa, Honey salta para fora sem hesitar nem um segundo. Ela corre rapidamente até Tim, com a voz cheia de preocupação, perguntando se ele está bem e se sofreu algum ferimento durante toda essa situação. A essa altura o sol já desapareceu completamente no horizonte. Os resgatadores estão totalmente exaustos da difícil travessia pelo mar. Navegar novamente no escuro seria perigoso demais, então eles decidem ficar ali mesmo e passar a noite na estreita faixa de praia. Felizmente, os resgatadores não vieram despreparados. Além da determinação, eles trouxeram suprimentos úteis, comida, água limpa e até uma pequena barraca que permitirá descansar com mais conforto até amanhecer. Com a primeira luz da manhã seguinte, depois que todos recuperam um pouco das forças, o grupo se prepara para partir. Os jovens empurram o barco de volta para a água, prontos para retornar aos companheiros que esperam do outro lado da ilha. De volta à praia, Jessica continua parada perto da água. Seu coração está cheio de ansiedade enquanto ela observa constantemente o horizonte distante, esperando desesperadamente ver seus amigos retornando em segurança. Uma garotinha que observa Jessica percebe a tensão em seu rosto. Imaginando que ela deve estar preocupada com Tim, a criança tenta confortá-la gentilmente, dizendo com confiança que alguém tão poderoso quanto um grande feiticeiro jamais seria derrotado tão facilmente. De repente, um morador grita alto, chamando a atenção de todos para o mar. Com empolgação na voz, ele aponta para o horizonte e anuncia que vê um grande pássaro voando no céu, e logo atrás dele, um pequeno barco se aproximando. Os jovens que estão remando o barco finalmente se aproximam da praia. Mesmo com o cansaço pesando nos braços, eles continuam remando com firme determinação até estarem perto o suficiente para desembarcar. Os nativos explodem em gritos de alegria quando o barco chega. Muitos levantam as mãos no ar, saudando e recebendo seus amigos de volta com enorme alívio e felicidade. Jessica se aproxima rapidamente de Tim assim que ele pisa na praia. Ao notar o quanto ele parece cansado, ela pergunta imediatamente se ele se machucou. Tim sorri para tranquilizá-la e explica que está perfeitamente bem, apenas extremamente exausto por tentar acompanhar o ritmo forte de remada de seus salvadores. Logo o garoto descobre que tudo já está preparado para a partida. As 9 jangadas já foram lançadas na água, e os moradores estão posicionados em seus lugares, esperando apenas o sinal final para começar o embarque. Para evitar chamar a atenção dos vikings, os líderes decidem que uma frota tão grande precisa viajar com cuidado. O plano mais seguro é iniciar a jornada durante a noite, quando a escuridão poderá escondê-los dos inimigos vigilantes. Jessica logo dá a ordem para que as jangadas parem e soltem âncora. Depois disso, cordas resistentes são usadas para amarrar todas as jangadas juntas, formando uma grande estrutura flutuante mais estável e fácil de controlar na água. Depois de passar 2 noites difíceis preso naquele penhasco solitário cercado pelo mar, Tim está totalmente esgotado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. No momento em que sobe na jangada, ele segue direto para a cabine e adormece quase instantaneamente. No entanto, pouco tempo depois de adormecer, um cheiro agradável começa a se espalhar pela cabine. O aroma de comida recém-preparada enche lentamente o ar, despertando Tim e abrindo seu apetite. Jessica logo entra na cabine com um sorriso caloroso. Em um tom carinhoso, ela diz que de jeito nenhum vai deixar ele continuar dormindo de estômago vazio e lhe oferece um prato de comida quente. Tim aceita a refeição com gratidão e começa a comer com entusiasmo. A cada mordida, ele sente suas forças voltando aos poucos e o cansaço pesado desaparecendo lentamente. Depois de terminar a refeição, Tim conta calmamente tudo o que aconteceu no dia anterior. Jessica escuta em silêncio, sem interromper, embora seu coração aperte ao imaginar os perigos e dificuldades que ele enfrentou sozinho. Tomada pela emoção, Jessica o abraça gentilmente e o chama de seu herói.
Ela está sinceramente grata por tudo ter terminado em segurança e por ele ter conseguido voltar com vida. Enquanto isso, bem longe dali, um grupo de vikings liderado por seu capitão finalmente chega à aldeia onde os nativos viviam antes. Para surpresa deles, o lugar está completamente vazio, os moradores já fugiram. Os olhos do capitão queimam de raiva enquanto ele observa as cabanas abandonadas. Ele percebe que os moradores o enganaram mais uma vez, mas jura para si mesmo que esse truque não vai salvá-los para sempre. Sem hesitar, o capitão ordena que seus guerreiros revistem toda a aldeia imediatamente. Os vikings rapidamente se espalham pelo local, executando a ordem do comandante com eficiência brutal. Logo um dos vikings retorna para informar que ninguém mais permanece na aldeia. No entanto, as pegadas mostram claramente que a tribo partiu em grupo organizado, e não fugiu em pânico. Ao ouvir isso, o capitão conclui que os moradores ainda não podem ter ido muito longe. Furioso, ele ordena que seus homens comecem imediatamente a procurar pela região ao redor, determinado a capturá-los antes que escapem completamente. Ao mesmo tempo, os moradores chegam com segurança ao outro lado da ilha, o local onde o acampamento de Tim está escondido entre o terreno. Tim encoraja o grupo a segui-lo com confiança, explicando que o acampamento fica a menos de 1 hora dali. Assim que chegarem, todos finalmente poderão descansar e se sentir protegidos do perigo. Mas, conforme se aproximam das muralhas do acampamento, sons estranhos e altos ecoam lá de dentro. Os ruídos lembram o rugido profundo de um grande animal, fazendo os moradores trocarem olhares preocupados. Ao ver a expressão preocupada deles, Tim os tranquiliza calmamente, dizendo que não há nada a temer. Com um leve sorriso, ele explica que os sons assustadores vêm de seu animal de estimação. As pessoas ao redor olham para ele confusas, imaginando que tipo de animal poderia soar tão feroz. Nesse momento, os portões do acampamento se abrem de repente. Ele sai correndo feliz para receber o grupo, e ao lado dela caminha um panda treinado. A cena surpreende os moradores, enquanto muitas crianças começam a rir encantadas com um animal incomum. Os moradores da aldeia reconhecem ele imediatamente e a chamam com respeito de grande dama. Sem hesitar, muitos deles se ajoelham no chão, abaixando a cabeça profundamente como sinal de respeito e gratidão sinceros. Tim já havia se comunicado com Ellen através de Grey Eagle nos últimos dias. Porém, ele nunca explicou aos nativos qual era o verdadeiro status dela, então essa demonstração repentina de reverência o pega um pouco de surpresa. De repente, Jessica chama Tim por trás. A voz dela soa urgente enquanto se aproxima, deixando claro que há algo importante que ela precisa dizer. Jessica explica com calma que ela mesma vai assumir a responsabilidade de ajudar os nativos a se estabelecerem no acampamento. Depois disso, ela lembra Tim gentilmente que Ellen está esperando por ele e sugere que ele não deveria deixá-lo esperando mais. Depois de dizer isso, Jessica se vira e vai embora com um pequeno sorriso cheio de significado. Ao deixá-los sozinhos, ela cria de propósito um momento tranquilo para que os dois jovens finalmente possam conversar abertamente e compartilhar seus sentimentos. Assim que Jessica sai, Ellen corre em direção a Tim sem hesitar. Ela o abraça com força, os olhos brilhando com lágrimas enquanto seu rosto mostra um enorme alívio e felicidade. Ellen diz baixinho que esperar pelo retorno dele pareceu uma eternidade. Sua voz treme levemente de emoção enquanto admite o quanto ficou preocupada, e Tim consegue sentir claramente o quanto esse momento significa para ela. Agarrada a Tim, Ellen não tenta mais esconder seus sentimentos. Abraçando com força, ela finalmente se sente segura de novo, como se todos os medos que teve durante a ausência dele tivessem desaparecido. Ellen diz com alegria que é extremamente grata por Tim ter voltado em segurança. No fundo do coração, ela acredita que a partir de agora suas vidas vão começar a melhorar e que os desafios mais difíceis talvez já tenham ficado para trás. Enquanto isso, os moradores se reúnem ao redor de um grande caldeirão sobre o fogo. Um aroma rico e convidativo se espalha pelo acampamento, enchendo o ar com cheiro de comida recém-preparada e fazendo o estômago de todos roncar de expectativa. Logo eles começam a comer com grande entusiasmo, saboreando cada pedaço. Enquanto conversam entre si, muitos comentam como a comida é incrível e acabam imaginando que pratos tão maravilhosos devem ser refeições comuns para feiticeiros poderosos.
Os Geminis ficam especialmente impressionados com o sabor delicioso da carne de javali assada. Eles se perguntam em voz alta se a carne foi preparada com alguma técnica misteriosa que deu a ela um sabor tão diferente e inesquecível. Enquanto observa o acampamento ao redor, Tim percebe rapidamente que agora existem quase 50 pessoas vivendo ali. Com tanta gente nova, fica claro que o espaço do acampamento já não é suficiente, principalmente porque a caverna já está ocupada pelos animais. Nesse momento, Jéssica se aproxima do grupo novamente. Sua voz soa animada e confiante enquanto ela anuncia, de forma bem descontraída, que parece que a conversa particular deles já terminou. Com um sorriso brincalhão, Jéssica abre os braços e declara com orgulho que agora é a vez dela ganhar um abraço. Ela abraça Tim de forma amigável e diz, feliz, o quanto ficou aliviada por tudo ter dado certo. Tim agradece sinceramente, admitindo que sem a ajuda dela talvez nunca tivesse conseguido. Naquela noite, os moradores comem até ficarem completamente satisfeitos. Muitos deles não conseguem se lembrar de nenhuma vez na vida em que tenham feito uma refeição tão grande e tão deliciosa. Logo Ellen começa a se preocupar com algo mais prático. Olhando para a grande quantidade de pessoas no acampamento, ela se pergunta onde todos vão dormir naquela noite, já que a caverna e a cozinha simplesmente não têm espaço para tanta gente. Depois de alguma discussão, eles finalmente chegam a uma solução. As crianças, mulheres e idosos vão dormir dentro da caverna e da cozinha, enquanto o restante dos moradores acende uma roda de fogueiras ao redor do acampamento e dorme no chão dentro desse círculo. Quando tudo finalmente fica organizado e o acampamento se acalma, a noite já caiu completamente. Antes de descansar, Tim toma um banho quente que Ellen preparou, deixando a água morna levar embora o cansaço de toda a provação que enfrentou. Naquela noite todos dormem profundamente e em paz. Pela primeira vez em muitos dias, eles realmente se sentem seguros, e Ellen finalmente relaxa ao saber que Jéssica e Tim voltaram ilesos. Para os moradores da aldeia, a esperança começa a crescer novamente. O clima no acampamento fica mais leve, e muitos acreditam que dias melhores finalmente estão começando. A manhã seguinte chega silenciosa, e os membros da tribo vão acordando aos poucos. Alongando os corpos cansados, eles aproveitam a calma e a segurança que agora cercam seu novo lar. Tim finalmente abre os olhos também. Mas, mesmo depois de ter dormido por muitas horas, seu corpo ainda parece pesado e cansado, fazendo com que ele não tenha muita vontade de sair da cama. Quando ele olha para o lado, percebe de repente que as duas garotas deitadas ao lado dele ainda estão profundamente adormecidas, cada uma segurando ele com força, como se não quisessem deixá-lo ir. Depois de um café da manhã rápido e simples, a tribo se organiza em 3 grupos diferentes, incluindo os idosos e as crianças, cada um com uma tarefa específica para o dia. O primeiro grupo, liderado pelo próprio Tim, segue em direção ao bambuzal. O objetivo deles é coletar bambu resistente que poderá servir como material de construção para expandir o acampamento. O segundo grupo vai com Jéssica até a costa para pescar. Embora ainda exista um pouco de carne seca guardada, fica claro que não é suficiente para uma comunidade tão grande. Os moradores restantes ficam no acampamento com Ellen. Eles se concentram nas tarefas domésticas do dia a dia e em manter o acampamento organizado. Não demora muito e o grupo de Tim consegue coletar uma grande quantidade de bambu. Eles começam imediatamente a trabalhar juntos para construir cabanas simples. Observando toda aquela movimentação ao redor, Ellen se lembra de como o acampamento era quando eles chegaram à ilha pela primeira vez. Naquela época eles tinham apenas um abrigo improvisado e muito pouca comida. Mais tarde naquele dia, Jéssica retorna ao acampamento cheia de animação. Ela cumprimenta todos alegremente e anuncia com orgulho que o grupo conseguiu pegar uma grande quantidade de peixes. Naquela noite, os moradores acendem uma enorme fogueira no centro do acampamento. Logo começam a música, as risadas e a dança enquanto todos celebram juntos o dia bem-sucedido. Jéssica pega Ellen pela mão e insiste para que ela participe da comemoração. Com determinação divertida, ela puxa em direção à fogueira para dançar junto com os outros. Enquanto isso, o líder da tribo se aproxima silenciosamente de Tim, que está um pouco afastado da multidão. Seu tom é calmo, mas carrega um certo ar de seriedade.
Tim percebe imediatamente que o homem quer conversar sobre algo importante. Para sua surpresa, o líder começa a falar em inglês fluente. Nesse momento Ramil se aproxima curioso. Ao ver os dois conversando seriamente, ele pergunta ao chefe sobre o que exatamente estão falando. Samba sorri levemente e explica que eles estão falando em uma linguagem especial usada para compartilhar conhecimentos e ensinamentos sagrados. Respeitando o momento, Ramil educadamente se afasta. Acontece que Samba aprendeu inglês no passado através do contato com soldados britânicos. No meio da conversa tranquila, Samba de repente se ajoelha diante de Tim. O gesto demonstra uma gratidão profunda. Samba agradece sinceramente a Tim em nome de toda a tribo. Esse gesto inesperado deixa o jovem um pouco constrangido. Tim tenta protestar, explicando que na verdade ele não é um poderoso feiticeiro. Mas Samba rapidamente o tranquiliza, dizendo que sua opinião já mudou completamente. Na manhã seguinte, Tim reúne todos novamente. Ele organiza as pessoas em 3 equipes de trabalho para começar a expandir o acampamento. Expandir o território se torna a prioridade principal, então cada grupo recebe instruções claras e específicas. A primeira equipe começa o processo difícil de queimar tijolos, enquanto o segundo grupo vai até a costa coletar grandes quantidades de conchas. A terceira equipe limpa árvores e vegetação da floresta ao redor para preparar terreno aberto para novas construções. Conforme o sol sobe alto no céu, todos se espalham pela área e começam a trabalhar com dedicação. Mesmo confiando completamente em Tim, muitos moradores ainda ficam confusos sobre por que estão coletando tantas conchas comuns. Alguns deles perguntam curiosos se conchas tão frágeis realmente podem ajudar a construir casas fortes. Tim explica com paciência que, quando as conchas são queimadas, elas produzem um pó especial que se transforma em cal quando misturado com areia e água. Ele diz que essa mistura forma uma argamassa forte capaz de unir tijolos e criar paredes de pedra duráveis que podem durar por gerações. Para os membros da tribo, era a primeira vez que viam uma tecnologia tão estranha. Curiosos e animados, eles cercaram o garoto e começaram a fazer perguntas sem parar, principalmente sobre as propriedades curiosas da areia e como ela poderia se transformar em algo útil para construir. Tim percebeu rapidamente que responder cada pessoa individualmente levaria tempo demais. Sorrindo com paciência, ele pediu que confiassem em seu conhecimento e apenas seguissem as instruções com atenção, explicando que as conchas coletadas precisavam ser trituradas até virar pó e depois aquecidas em um forno. Para garantir que ninguém entendesse errado o processo, Tim demonstrou pessoalmente cada etapa em detalhes. Ele mostrou com cuidado como o pó das conchas queimadas deveria ser misturado com areia, quanta água precisava ser adicionada e como a mistura deveria ser mexida completamente. Pouco tempo depois, uma parede sólida começou a surgir diante dos moradores impressionados. A estrutura resistente oferecia proteção tanto contra o sol forte quanto contra chuvas pesadas, embora um jovem inexperiente tocasse a parede com desconfiança. Na manhã seguinte, a parede que haviam construído no dia anterior já estava muito mais endurecida. A transformação deixou todos impressionados, já que as conchas frágeis haviam praticamente se transformado em pedra. Tim então pediu que Kai examinasse a resistência da parede e desse sua opinião sincera. Mas em vez de testar os tijolos com cuidado, o guerreiro pegou sua arma afiada e a golpeou diretamente contra a superfície. A lâmina deixou apenas um pequeno arranhão na pedra, e o guerreiro assentiu satisfeito. Ele comentou que até mesmo as garras de feras selvagens teriam dificuldade para atravessar uma barreira tão forte. O ancião ficou ali perto, admirando silenciosamente a nova parede construída. Observando aqueles tijolos sólidos, ele percebeu que viver em casas assim seria muito mais seguro e quente do que nas tendas frágeis que usavam antes. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, lágrimas começaram a surgir em seus olhos. As lembranças dos dias difíceis no início da vida na ilha voltaram com força. Quando a tribo chegou pela primeira vez durante um outono rigoroso, muitas pessoas tiveram dificuldade para sobreviver ao clima desconhecido e aos ventos frios. Sem roupas adequadas ou abrigo, alguns nunca conseguiram se adaptar. Ramil também se lembrava dos muitos caçadores corajosos que perderam a vida ao longo dos anos. Alguns foram mortos por predadores enquanto tentavam proteger suas famílias.
Outros morreram tragicamente depois de comer plantas venenosas ou cogumelos selvagens sem saber do perigo. Essas lembranças dolorosas ainda pesavam muito em seu coração. Tim tranquilizou o ancião com gentileza, dizendo para ele não se preocupar mais. Com confiança, prometeu que o próximo inverno seria muito mais quente para todos. Ramil lembrou silenciosamente que, quando a tribo Lada chegou à ilha pela primeira vez, a população deles era de mais de 80 pessoas. Enquanto isso, os piratas já tinham passado mais de uma semana procurando pela ilha qualquer sinal dos moradores que haviam escapado. Uma região da ilha em especial era temida acima de todas as outras, um grande pântano cheio de crocodilos, cobras venenosas e estranhos gases invisíveis. Esse gás mortal não tinha cor nem cheiro, mas matava silenciosamente qualquer um que se aventurasse fundo demais nas áreas baixas cobertas por neblina. O líder dos piratas, Manson, encarava a espessa névoa branca com os olhos semicerrados. Ele se lembrava do aviso de Lobu de que os nativos haviam se escondido em algum lugar naquela região amaldiçoada. Lobu explicou que os moradores só conseguiram atravessar o pântano porque acreditavam estar protegidos por um favor divino. Ao ouvir isso, Manson decidiu recuar por enquanto. Enquanto os piratas se preparavam para as tempestades de inverno que se aproximavam, Tim se concentrou em ensinar à tribo uma habilidade completamente nova, a criação de vidro transparente. Alex observava o processo com os olhos bem abertos. Ela ficou fascinada ao ver como pedras brancas comuns, quando expostas a calor intenso, derretiam e se transformavam em uma substância brilhante que parecia quase açúcar líquido. A garota estava ansiosa para aprender esse ofício o mais rápido possível. Ela sonhava em criar ferramentas e recipientes de vidro úteis para o assentamento que estava crescendo. Tim permitiu que ela tentasse, mas o processo acabou sendo muito mais complicado do que parecia. Uma das partes mais difíceis para Alex era manter a rotação correta da haste de vidro. Percebendo a frustração dela, Tim a tranquilizou com gentileza. Ele a incentivou a continuar praticando e prometeu que sempre ajudaria quando ela tivesse dúvidas. Mais tarde naquele dia, Tim voltou silenciosamente para a caverna onde guardava seus mapas e planos de construção. Sentado na luz fraca da caverna, ele estudou cuidadosamente os desenhos e fez pequenos ajustes no projeto de expansão do assentamento. De repente, Jéssica apareceu atrás dele e cobriu seus olhos de forma brincalhona com as mãos. Rindo baixinho, ela confessou que estava parada na entrada da caverna havia quase 10 minutos. Quando eles chegaram à área de refeição, a refeição já tinha começado. Ramil percebeu a falta de entusiasmo deles e ficou preocupado. Tim entendeu o problema imediatamente. Virando-se para Samba, Tim perguntou se os guerreiros da tribo eram capazes de caçar javalis selvagens na floresta próxima. Samba respondeu pensativo que um único javali poderia ser enfrentado sem muita dificuldade. Curioso, o chefe perguntou se Ti estava planejando organizar uma caçada dessas em breve. Ti assentiu e revelou uma ideia muito maior. Samba e os outros guerreiros ficaram chocados com a sugestão. Tim explicou sua ideia para a tribo com paciência. O chefe de repente se levantou de um salto, cheio de empolgação. Tim confirmou a ideia com um aceno calmo de cabeça. Mais uma vez, Tim provou ser um líder inteligente e capaz. O primeiro objetivo desse projeto era garantir um suprimento estável de comida durante o inverno. O segundo objetivo era ainda mais ambicioso. Logo na manhã seguinte, a tribo se preparou para uma caçada cuidadosamente organizada. Os batedores logo encontraram um grupo de javalis descansando tranquilamente à sombra das árvores densas da floresta. Movendo-se silenciosamente pela floresta, Tim deu o sinal para Amp iniciar a operação. No momento seguinte, o enorme animal soltou um rugido alto e avançou para a frente. Assustados pelo movimento repentino, os javalis ficaram paralisados por um breve instante. No entanto, um enorme javali se recusou a entrar em pânico. K reagiu imediatamente. Sem hesitar, ele avançou e golpeou a fera que vinha em sua direção com um ataque poderoso. O enorme javali foi arremessado para o lado pelo golpe poderoso e caiu pesadamente no chão, perdendo a consciência na mesma hora. Mesmo sendo animais enormes e assustadoramente fortes, a coordenação cuidadosa dos caçadores permitiu que o grupo assumisse o controle da situação rapidamente.
Vários dos javalis maiores caíram em um poço profundo que havia sido preparado com inteligência antes da caçada. Assim que caíram, pesadas tábuas de madeira foram empurradas sobre a abertura, prendendo os animais com segurança e sem qualquer chance de escaparem. Presos dentro do poço seguro, os animais enfurecidos se debatiam violentamente tentando se libertar. Eles batiam repetidamente contra as fortes barreiras de madeira, mas a estrutura sólida resistia a todas as tentativas desesperadas. O sucesso da operação cuidadosamente planejada trouxe uma onda de empolgação para todos ali. Gritos de alegria e risadas aliviadas ecoaram pela floresta quando os caçadores perceberam que o suprimento de comida para o próximo inverno finalmente estava muito mais garantido. Muitos dos caçadores ficaram realmente chocados com a quantidade de javalis selvagens que viviam naquela floresta. Em viagens anteriores para coletar bambu, nenhum deles havia notado um rebanho tão grande e ativo naquela mesma área. Embora um forte javali adulto tenha conseguido escapar para dentro da vegetação densa, Tim rapidamente acalmou os caçadores preocupados. Ele garantiu com confiança que o animal provavelmente ainda permaneceria em alguma parte dessa região da ilha. Sob a orientação de Alex, o grupo começou imediatamente a parte mais difícil do trabalho, retirar com cuidado os animais capturados do poço profundo e perigoso sem deixar nenhum deles escapar. Todos já sabiam que o trabalho pela frente seria extremamente cansativo. Transportar animais tão pesados de volta ao acampamento exigiria paciência, força e muito trabalho em equipe. Para evitar confusão e acidentes, os caçadores seguiram o plano exatamente como Tim havia explicado antes. Cada pessoa se movia em coordenação com as outras, garantindo que cada etapa da operação continuasse organizada. Um por um, os javalis capturados foram amarrados firmemente com cordas fortes. Alguns dos animais maiores lutaram ferozmente, obrigando os caçadores a fazer grande esforço até finalmente conseguirem contê-los. Em certo momento, um caçador frustrado gritou pedindo ajuda. Ele reclamou que um javali particularmente agressivo não se acalmava de jeito nenhum e sugeriu derrubar o animal com um golpe forte. Respirando pesadamente de cansaço, o homem insistia que controlar aquela criatura furiosa sozinho era quase impossível. Seus braços tremiam de fadiga enquanto o javali continuava lutando contra as cordas. Tim apenas sorriu calmamente e colocou a mão no bolso. Em vez de pegar uma arma, ele entregou ao caçador exausto um simples lenço, prometendo que o animal poderia ser controlado sem machucá-lo. No momento seguinte, Tim colocou gentilmente o pano sobre os olhos do javali e cobriu seu focinho. Quase imediatamente, o animal furioso parou de se debater e ficou estranhamente calmo. Os caçadores ao redor ficaram olhando aquilo com espanto. Tim explicou que havia aprendido esse truque simples com um fazendeiro experiente que criava porcos. Quando os javalis capturados finalmente foram levados para os currais recém-preparados no acampamento, Tim observou tudo com satisfação silenciosa. Os construtores que estavam trabalhando nos cercados perceberam imediatamente que Tim havia voltado. Ver animais de ambos os sexos capturados com sucesso deu a todos confiança de que o rebanho poderia crescer no futuro. A garota conduziu Tim com orgulho até o chiqueiro recém-terminado. A estrutura era forte, bem construída e cuidadosamente planejada para manter os animais poderosos contidos com segurança. Nos dias seguintes, Tim continuou guiando os guerreiros de volta ao bambuzal. As viagens repetidas permitiram aumentar constantemente o estoque de materiais do assentamento. Enquanto isso, os caçadores continuaram vasculhando a floresta sem descanso. Depois de vários dias de esforço, o número de javalis capturados chegou a 21 animais. No quarto dia, Grey Eagle circulou por bastante tempo acima da floresta de bambu, mas não encontrou nenhum outro rebanho. Aos poucos, o acampamento temporário começou a se transformar em algo muito mais permanente. Por liderar a tribo nessa grande conquista, Tim recebeu uma recompensa de 5.000 pontos. Enquanto pensava em como usar seus novos pontos, Tim começou a considerar várias habilidades possíveis. Justo quando estava pensando profundamente na decisão, uma voz alegre interrompeu seus pensamentos. Ellen o chamou animada, querendo mostrar o que havia conseguido fazer durante o dia. Tim examinou as garrafas com atenção e elogiou Ellen pelo excelente trabalho. Logo depois, eles começaram a preparar a conservação de frutas para o inverno que estava chegando.
Os moradores observaram o processo com os olhos arregalados. Para muitos membros da tribo, a ideia de conservar frutas por meses parecia quase impossível. Tim explicou com paciência que o apodrecimento dos alimentos era causado por organismos minúsculos chamados bactérias. Ele continuou explicando que, depois da esterilização, os potes precisavam ser fechados de forma bem hermética. Vendo o fascínio deles, Tim lembrou gentilmente que o mais importante era simplesmente seguir o método com cuidado. No dia seguinte, Tim anunciou que planejava viajar até o vulcão próximo. O objetivo dele era procurar minério de ferro. O ancião imediatamente ordenou que Honey e vários guerreiros fortes acompanhassem a expedição. Jessica e Eren ficaram perto dos portões com expressões preocupadas. Toda a tribo se reuniu do lado de fora do acampamento para ver a expedição partir. Depois de um dia inteiro caminhando pela floresta densa, o grupo finalmente parou para montar um acampamento temporário. Tim respondeu puxando uma faca de metal brilhante. Honey olhou para a lâmina de metal com admiração. Alex perguntou animada se eles seriam capazes de criar armas iguais às usadas pelos vikings. Tim sorriu com confiança e garantiu que as armas deles seriam ainda melhores. Alex agradeceu com entusiasmo. Tim sorriu calorosamente diante da determinação dela. Pouco tempo depois, a expedição finalmente chegou à base do vulcão. Tim imediatamente avisou todos para ficarem longe da água que soltava vapor. Os homens se espalharam pelo terreno rochoso e começaram a cavar. Infelizmente, o primeiro ponto de busca não produziu nenhum resultado. Mesmo depois de cavarem vários buracos grandes, eles ainda não tinham encontrado nenhum minério útil. Tim encorajou os trabalhadores cansados, lembrando que 3 tentativas fracassadas significavam muito pouco. Naquela noite, depois que o jantar terminou e a escuridão tomou conta da floresta, o grupo se reuniu ao redor da fogueira brilhante. Aproveitando o resto da luz e o calor das chamas, eles começaram a fabricar novas picaretas de pedra para substituir as antigas que tinham rachado ou ficado inúteis durante os longos dias de escavação. O método para fazer as ferramentas era simples, mas eficiente. Uma pedra afiada era presa firmemente a um cabo de madeira resistente usando corda forte, transformando rapidamente as peças em ferramentas confiáveis para cavar. Logo na manhã seguinte, os viajantes cansados caminharam silenciosamente pela grama para coletar gotas de orvalho das folhas, esperando conseguir pelo menos um pouco de água fresca. Felizmente, a natureza foi generosa naquela manhã. Limpando cuidadosamente a umidade das folhas largas, eles conseguiram encher 2 tubos de bambu inteiros com orvalho, um suprimento pequeno, mas precioso de água limpa que poderia manter 2 homens adultos hidratados durante boa parte do dia. Depois de comer uma pequena refeição e recuperar um pouco das forças, a expedição voltou para as encostas difíceis do vulcão. Apesar da dureza do trabalho, uma nova determinação tomou conta deles enquanto retomavam a exaustiva tarefa de cavar. De repente, Honey correu até Tim com os olhos cheios de animação. Ela contou empolgada que sua picareta havia atingido algo extremamente duro no subsolo e esperava que finalmente fosse a preciosa perita que estavam procurando. Infelizmente, a empolgação dela desapareceu rapidamente quando Tim examinou o achado. A pedra era, na verdade, uma rocha vulcânica leve e porosa, não minério. Ele explicou que aquilo era pedra pónus, conhecida pela curiosa capacidade de flutuar na água. Mesmo assim, Tim explicou que a pedra pónus ainda tinha utilidade. Ele disse ao grupo que o material tinha excelentes propriedades de isolamento e resistência ao fogo, sendo útil para construções. Para organizar melhor a busca, a área ao redor da cratera do vulcão foi dividida em seções iguais. Em cada setor, os trabalhadores cavavam 3 buracos diferentes para poderem mudar rapidamente de lugar caso não encontrassem nada. No 4º dia de escavação, o solo ao redor do vulcão já estava coberto de trincheiras profundas e pilhas de rochas espalhadas. Tim começou a se preocupar que o método de busca talvez não funcionasse. Justo quando a frustração começava a crescer, um dos homens jogou com irritação outra pedra escura que tinha encontrado. Quando a rocha rolou pelo chão, Tim percebeu um leve brilho amarelado dentro dela e rapidamente a pegou. Diferente da pedra pónus leve que haviam encontrado antes, essa rocha era pesada e sólida. Não tinha poros visíveis e parecia surpreendentemente densa em sua mão.
Intrigado com a textura e a cor da pedra, Ti ordenou que todo o grupo concentrasse as escavações exatamente naquele ponto. Seus instintos diziam que finalmente tinham encontrado algo importante. O grupo obedeceu imediatamente, cavando cada vez mais fundo. Logo o esforço valeu a pena, e verdadeiros pedaços de perita começaram a aparecer na terra. Depois de dias de trabalho exaustivo, eles finalmente tinham descoberto um rico depósito de perita escondido sob o solo vulcânico. A quantidade de minério encontrada era impressionante. Tim estimou que seria suficiente para produzir armas de ferro para todos os guerreiros da tribo. Naquela noite, enquanto descansavam ao redor da fogueira, Alex examinava uma pedra comum ao lado de um pedaço de minério. Tim explicou com paciência que o ferro que eles queriam estava escondido dentro do minério. Só poderia ser extraído através de calor intenso dentro de um forno. Um guerreiro curioso tentou quebrar o minério com sua arma para ver se o metal apareceria. Na manhã do quinto dia, a expedição construiu um pequeno forno de fundição perto do acampamento temporário. Quando os primeiros lingotes escuros de ferro finalmente esfriaram em suas mãos, os membros da tribo olharam para eles com admiração. Tim explicou que aquelas barras brutas de ferro eram apenas o começo. Ele disse que o ferro precisava ser aquecido repetidamente no fogo e martelado muitas vezes. Em vez de fazer armas imediatamente, Tim decidiu produzir primeiro ferramentas fortes de ferro. Ele até utilizou água de cal durante o processo para ajudar a estabilizar o metal e proteger sua superfície. No sexto dia, a melhora no trabalho já era clara. Mas o sucesso deles logo foi ofuscado por uma mudança inesperada no clima. Ao meio-dia, um vento gelado e forte varreu as encostas do vulcão. Os guerreiros locais explicaram que um frio repentino assim geralmente significava que grandes nevascas estavam chegando. Olhando para as grandes pilhas de perita que haviam coletado, Tim calculou cuidadosamente seus recursos. Ele percebeu que, se coletassem mais minério, transportar toda aquela carga pesada de volta ao acampamento ficaria extremamente difícil. Embora tivesse planejado continuar fundindo minério perto do vulcão, o clima piorando o obrigou a mudar os planos. No sétimo dia, o grupo colocou os pesados sacos de minério nas costas. Mesmo extremamente cansados da longa expedição, os guerreiros estavam surpreendentemente animados. Eles conversavam empolgados sobre o futuro. Ao notar um movimento na grama, ele apertou o cabo da pá de ferro em suas mãos. Sem aviso, um enorme tigre saltou de repente para fora dos arbustos. O predador atacou com uma velocidade assustadora. Ao ver o perigo, Amp avançou imediatamente. O animal aterrorizante era um tigre dente de sabre. Tim avisou rapidamente que predadores desse tipo raramente caçam sozinhos. O aviso dele se provou correto quase imediatamente. Felizmente, Honey reagiu rapidamente. A garota corajosa se colocou diretamente entre o predador e seu aliado ferido. Com determinação, Honey balançou sua arma pesada contra a fera. Em poucos instantes ficou claro que vários predadores estavam cercando o acampamento. Ká percebeu de repente outro tigre se aproximando sorrateiramente de Tim. Enquanto os guerreiros lutavam para manter a linha de defesa, Tim pegou uma tocha em chamas. O tigre rugiu furiosamente e recuou para a escuridão dos arbustos. Imediatamente os guerreiros fecharam a formação. Amp avançou corajosamente contra uma das feras, mas o tigre contra-atacou. Suas longas presas cravaram profundamente no ombro do urso.